Hoje nós estamos com um grupo de pessoas, né, de casais que participaram aí na sexta, no sábado e hoje ainda encerrou o encontro de casais. E por isso que, né, muitas pessoas estão voltando, né, ainda fizeram uma viagem lá para Águas de Lindóia. Você que é um casal já, ou que você até o ano que vem já se tornará um casal casado, você também tem a oportunidade de participar no próximo ano. Não percam. No ano passado a gente participou, esse ano a gente não conseguiu participar porque a gente tem uma recém-nascida em casa, né? Então tem uma menininha de 4 meses, tem uma outra de 1 ano e 8 meses, e nós também tivemos a querida companhia de mais 2 meninas na minha casa lá, que é a Sofia e a Alice, né? Então nós ficamos recheados de mulheres e crianças na nossa casa, porque os meus irmãos estavam lá no encontro de casais, muito feliz por isso, e é uma boa experiência já, né, amor? A gente quer povoar a terra, encher, né, na nossa casa, então a gente já estava provando que é ser pais de 4, né? Minha mãe falou, vai vendo como que era, né, quando eu tinha as 4 crianças em casa, né? Então foi uma boa experiência. A Esther está aprovada e eu estou animado. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que a gente lê como a boa parte, né? Na semana passada, inclusive, né, o pastor ele começou a falar sobre a mensagem. O tema da mensagem da semana passada foi tem que nascer de novo. E eu queria dizer para você que você tem que ver e assistir de novo essa mensagem, né? Eu mesmo, né, já tinha ouvido, eu fui ouvir de novo e hoje eu vou fazer quase que uma continuação da mensagem que foi ministrada aqui na semana passada. Nós estamos em um mês que antecede as casas de paz e é muito importante nós falarmos sobre esses conceitos que são elementares, conceitos de salvação. O pastor ele basicamente falou sobre o texto de João 3, no encontro que Nicodemos teve com Jesus, né? E Nicodemos ele chega até Jesus e ele é um cara que conhecia a lei, ele conhecia as escrituras, e ele chega até Jesus falando assim, olha, eu reconheço que os milagres e os sinais que você está fazendo só pode vir da parte de Deus. E no capítulo de João 3, inclusive a mensagem na semana passada, ela girou em torno dessa conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus dizendo para ele que era impossível alguém ver e entrar no reino dos céus se não nascesse de novo, né? Aquilo deu uma bugada na cabeça de Nicodemos, e aí Jesus ele vem explicando um pouco sobre esse processo do novo nascimento. Se você quiser saber, youtube.com Paz Church Tapetininga, isso foi só um trailer rápido da mensagem da semana passada. Mas, dentre tantos aprendizados, um deles que eu gostaria de continuar falando é sobre o fato de que Jesus ele não veio para condenar ninguém. Jesus ele não é vingativo. A palavra de Deus diz em João 3 que ele não veio porque alguns os rejeitaram. Ele veio em obediência, ele veio em amor. Ele veio, na verdade, para nos resgatar, né? É importante que nós frisarmos esse conceito de que o estado do ser humano, de todo ser humano, normalmente é a condenação. Então Jesus ele não veio para condenar alguém. Jesus veio por quê? Porque nós já estávamos condenados, nós já estávamos destinados. E Jesus ele veio para nos tirar de um caminho e nos levar para outro, né? Às vezes você vai falar assim, mas Marco, de novo nós vamos reforçar? Sim, de novo nós vamos falar sobre esse texto, vamos falar sobre esse conceito, porque nós como cristãos precisamos sair daqui com muita convicção e clareza de que Jesus nos tirou de um lugar, de um caminho onde nós estávamos destinados e nos deu uma nova história, nos deu uma nova direção. Inclusive, quando alguém se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que é como se você aproximasse da própria luz, né? E algumas pessoas, quando se aproximam, o que acontece? Nós percebemos que o nosso interior ele começa a ficar um pouco mais exposto, os nossos pecados começam a ficar mais evidentes. E por causa disso, muitas pessoas, ao se aproximarem da luz, elas não querem que as suas obras más sejam reveladas, e por isso elas se afastam, por isso elas se distanciam. Em João 3,19 diz que este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, para que as suas obras más não sejam manifestas, o que algumas pessoas decidem fazer? Se afastar da luz,
se afastar do corpo, se afastar de Cristo. Mas ao passo que algumas pessoas se afastam, outras, elas entendem que ao se aproximar da luz, de fato, a situação que daquela vida, daquela pessoa, ela começa a ficar clara, ela começa a ficar evidente o que está errado. E aí o que algumas pessoas elas respondem, elas falam assim: eu não consigo corrigir a bagunça que está na minha vida. É isso que nós estamos aprendendo sobre o conceito desse conceito de alguém fazer algo por nós. É como se você chegasse na sua casa e a casa estivesse muito bagunçada. Lógico que só uma ilustração, tá, gente? Por favor. Mas você chegasse e está muito bagunçado a sua casa, depois de uma viagem, a sua mulher chegasse para você, para o seu marido, para o marido e falasse assim: olha, é o seguinte, eu não consigo arrumar essa casa toda sozinha aqui não. A hora que acendeu a luz, melhor deixar apagada, porque eu não vou conseguir arrumar tudo isso não, e você trate de me ajudar. De uma forma bem ilustrativa, é assim: eu não consigo fazer isso. Algumas pessoas, ao se aproximarem da luz, elas falam assim: nossa, minha vida está muito bagunçada, os meus pecados realmente, eles são pecados que eu não consigo mudar, eu não consigo transformar, eu preciso de alguém que faça isso por mim. E é aí que nós nos aproximamos de Jesus e nós recebemos o que Ele faz. Em João 3:21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Teve uma frase que o pastor disse na semana passada, que eu gravei, e eu gostaria de repetir aqui, que diz assim, ó: o diagnóstico, ele não te torna mais doente, o diagnóstico revela a sua enfermidade. O diagnóstico de como está a sua vida, ele não te torna mais doente, ele não torna o seu problema ainda maior. Ele simplesmente revela o tamanho da sua enfermidade. Para compartilhar com vocês, algumas pessoas já perceberam, já me perguntaram, né? Mas por algum motivo que eu ainda não sei, nos últimos 2 anos mais ou menos, eu venho percebendo que a pálpebra do meu olho direito, ela vem ficando um pouquinho mais fechada. Está fechada hoje não? Está um pouquinho? Está começando a fechar agora, né? Eu falei em Sorocaba hoje isso, aí o pessoal, parece que está fechando agora. Eu não tinha percebido, mas parece que está mesmo. E eu comecei a perceber, e eu já fui em alguns médicos para tentar entender o porquê disso, porque não está atrapalhando minha visão, mas toda hora parece que eu estou com a pálpebra fechada. E aí eu tentei, né? Tentamos diagnosticar. Já fomos em alguns médicos, já fui em 5 oftalmologistas, neurooftalmo, fui lá no Boss. E ainda nós não conseguimos diagnosticar. Fizemos alguns exames, alguns médicos acharam que poderia ser uma linha de uma doença chamada miastenia. Mas fiz o exame, não diagnosticou. E quando nós chegamos nessa semana, agora eu fui no retorno da neurooftalmo, ela falou assim: Marco, você não tem miastenia. Você não tem miastenia. Não achamos, não identificamos, não foi evidenciado. Então assim, eu não vou te diagnosticar. E uma das minhas inquietações era eu não saber o que é. Por que isso de olho está caindo? Eu queria... Levanta a pálpebra. Vai. Depois a gente vai orar para a pálpebra do meu olho levantar. Mas brincadeiras à parte, o não saber do diagnóstico não muda a condição do que tem feito fisicamente o meu olho ficar dessa forma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente: nós não sabermos do diagnóstico da nossa situação não muda, e nós não somos mais saudáveis por causa disso. Na verdade, quando nós somos diagnosticados, nós simplesmente entendemos o tamanho da nossa enfermidade ou da nossa situação. Por exemplo, eu creio que mesmo sem diagnóstico, Deus é Deus e Ele pode abrir as pálpebras dos meus olhos e não deixar mais ele ficar assim. O que eu estou dizendo é que quando nós chegarmos diante da luz, a única coisa que está acontecendo, a única coisa é que a situação ela é diagnosticada e fica evidente qual é o quadro da sua vida. E todo cristão precisa entender, ao encontrar a luz, precisa dizer assim: eu não consigo resolver a condição da minha vida, eu preciso que alguém faça. É por isso que Jesus Cristo, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso salvador, Ele é aquele que faz aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, dentro um pouco desse contexto, eu queria falar um pouquinho sobre o texto de Lucas capítulo 10, queria que você abrisse a palavra de Deus, e aqui nós entramos especificamente no tema de hoje. Lucas 10, antes disso, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui
incansavelmente falando o Senhor Jesus e ministrando para essa igreja, e sendo ministrados sobre conceitos que são essenciais para a nossa caminhada. Senhor, nós como cristãos precisamos entender a dimensão daquilo que o Senhor fez por nós. Nós estávamos destinados ao inferno, o estado do ser humano era a condenação eterna, mas o Senhor Jesus nos resgatou, o Senhor Jesus nos transformou e nos deu um novo destino. Senhor, isso é uma verdade que precisa fazer parte da nossa convicção de todos os dias. Hoje nós estamos aqui ainda ministrando sobre isso. Eu oro para que a sua palavra, que gera vida, traga transformação e traga resposta aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos lendo o texto de Lucas 10, e à medida com que nós lermos, eu vou parando em alguns versículos e a gente vai extraindo alguns aprendizados dessa passagem. Versículo 25 diz assim: e eis que certo homem, intérprete, ou algumas traduções aí, especialista da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Percebam que aqui parece uma conversa, um diálogo que se aproxima daquilo que Nicodemos fez com Jesus, quando ele estava falando sobre o novo nascimento, o que daria a condição de uma pessoa nascer de novo e então viver eternamente. Esse mestre da lei, a única diferença é que ele chega para Jesus não como alguém que tem dúvida, mas como alguém que estava duvidando. Ele pergunta, e a Bíblia diz assim que ele, com o objetivo de pôr Jesus à prova, ele fala assim: Jesus, o que devemos, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, se eu preciso fazer algo, o que é esse algo? E Jesus responde no versículo 26. Jesus, ele responde com uma pergunta. Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como que você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Nós temos aqui uma pessoa então perguntando: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E nós vemos Jesus falando assim: olha, o que está escrito? Fala para ele. Não é você que conhece as escrituras, não é você que conhece os aprendizados bíblicos? O que está escrito lá na lei? E ele fala: o que está escrito na lei é que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e eu tenho que amar o meu próximo. E Jesus fala para ele: muito bem, você está correto, é isso mesmo. Então faça isso e você viverá. Eu imagino que falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, para aquele homem que cresceu com esse aprendizado, poderia até fazer um pouco mais de sentido, mas amar esse próximo gerou um certo tipo de conflito interno na vida desse homem que estava perguntando. Então ele fala para Jesus o seguinte, ele fala assim: olha, se então o que eu tenho que fazer é amar o meu próximo para entrar na vida eterna, ele diz no versículo 29, querendo justificar-se, ele pergunta a Jesus: afinal, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, e aí Jesus vai iniciar a parábola do bom samaritano. É importante que nesse contexto, queridos, a gente entenda qual é o contexto que Jesus trouxe à luz essa parábola que nós conhecemos, a maioria de nós conhece, que é a parábola do bom samaritano. Nós estávamos num contexto onde uma pessoa, mestre da lei, uma pessoa conhecedora das escrituras, ele chega até Jesus e ele fala: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus tem esse primeiro diálogo com ele, mas quando ele é questionado a respeito de quem é o meu próximo, Jesus ele vai e conta essa parábola que nós vamos discorrer aqui agora. Ele diz assim, um homem descia de Jerusalém, Jesus começa a contar, de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Aqui a gente vê que Jesus ele estava falando sobre um judeu, um israelita, um descendente de Abraão. Então um judeu ele estava indo de um lugar para o outro, quando nesse caminho ele é encontrado e ele é abordado por alguns ladrões. Os ladrões daquela época eram ladrões, assim como ladrões de hoje também são ladrões. Não tem ladrãozinho, ladrãozão, é ladrão. E o que ele faz? Ele provavelmente quis tomar as coisas daquele homem, daquele judeu. Os ladrões provavelmente fizeram o quê?
bateram naquele homem, espancaram aquele homem. Por quê? Porque nós vemos no texto, no versículo, na continuação, dizendo: estes, depois de lhe tirar a roupa, depois de lhe causar muitos ferimentos, eles retiraram-se e o deixaram semi-morto, ou em algumas traduções dizendo, quase praticamente morto. Então imagina essa cena, o judeu estava indo de um lugar para o outro, de Jerusalém para Jericó. Deixa eu ver se eu falei o lugar certo. Né? Saindo de Jerusalém para Jericó, e quando ele foi abordado por esses ladrões, eles tirou a sua roupa, ou seja, aquele cara ele ficou numa condição que era vergonhosa, falando sobre nudez. Aquele cara já ficou sem a sua honra, sem a sua roupa, ferido, imagino que ensanguentado. Aquele cara estava machucado à beira do caminho, e eles deixaram ele numa condição de praticamente morto, ao passo de que, para que você identificasse se ele estava ou não morto, a pessoa teria que se aproximar daquele homem. Caso contrário, a conclusão de muitos que passassem por ele poderia ser: esse cara está morto. E a Bíblia continua dizendo assim, versículo 31, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, ou passou distante, passou longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Aqui nós temos duas figuras que Jesus traz nessa parábola, que é de um sacerdote e de um levita. Duas figuras religiosas, duas figuras que representavam pessoas que trabalhavam no templo o tempo todo. Então aquele homem estava ali, deitado, quase morto, e a Bíblia diz que por esse mesmo caminho passou um sacerdote, avistou aquele homem e passou distante. Eu imagino que se tivesse calçada, ele teria mudado de calçada, ele teria ido para o outro lado, ele teria se distanciado. A Bíblia diz que um levita também passou, que exercia algum tipo de ministério dentro do templo, e ele também passou de largo, ele também passou distante. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Uma pausa aqui. De repente, Jesus ele coloca na história, nessa parábola, um homem samaritano. Queridos, um homem samaritano, e quando Jesus ele coloca uma figura de um homem samaritano com um judeu, lembra que quem estava questionando Jesus sobre quem é o meu próximo, era um homem, um mestre da lei, um judeu. Jesus está falando que nessa parábola, um judeu, ele estava saindo, foi pego por os ladrões o espancaram e deixaram na beira do caminho. De repente, ele coloca nessa parábola a figura do samaritano. Os samaritanos eram inimigos, eles eram inimigos dos judeus. Historicamente, por uma crise política, por uma crise ética, por uma crise religiosa, os samaritanos eles eram considerados inimigos dos judeus. Eles eram grupos que no passado, à medida com que os inimigos foram assumindo posições relevantes dentro do povo de Israel, a Bíblia diz que alguns israelitas começaram a se misturar, ou seja, eles começaram a casar com outras pessoas de tribos inimigas, de nações inimigas, e eles começaram a se misturar. Existe uma tradição que diz que alguns judeus oravam agradecendo ao Senhor porque eles não eram samaritanos, porque existia uma rixa muito grande entre esses dois grupos de pessoas. Então, quando Jesus ele coloca, eu imagino que aquele homem que estava questionando Jesus, quando ele coloca um samaritano na história, puxa, lá vem, colocou um inimigo, meu inimigo na história agora, vamos ver o que vem por aí. E aí, diz, versículo 33, esse samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, aplicou óleo e vinho. Depois ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuidem desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Olha o que ele está dizendo, que esse samaritano, ele, ao ver aquele homem que estava no chão, que era um judeu e era inimigo, o Senhor diz nessa parábola que ele se aproxima, e a Bíblia diz que ele se compadeceu.
Eu imagino que ele olhou para aquele cara, ele falou, nossa, cara, esse cara está todo machucado, está todo ensanguentado. Então ele abaixou, o cara estava no chão, gente. Ele abaixou e ele teve que cuidar daquele homem, ele teve que cuidar das suas feridas. Eu imagino que ele teve contato com o próprio sangue daquele homem, mas ele fez um tratamento inicial, como é que fala, um primeiros socorros ali. E aí ele ligou para a ambulância, não ligou para a ambulância. Ele mesmo, a Bíblia diz que colocou esse homem sobre o seu animal e ele transportou até a hospedaria. E ele diz que quando chegou lá, ele deu aquilo que era necessário de recurso para que aquele homem fosse restaurado. Ele paga os custos que eles estavam tendo com ele e ele deixa ele lá para ele passar por um processo de restauração e transformação. E a Bíblia diz que ele fala assim, olha, estou pagando aquilo que foi gasto e se tiver mais gasto, eu pago, porque eu vou voltar. Ele estava falando, eu vou vir fazer uma visita no pós-operatório dele. Você entende que existe aqui começa a dar uma crise na mente daquele homem que estava questionando Jesus. Ele falou assim, então você está dizendo que um sacerdote, ele era um mestre da lei. Toda hora eu vou voltar para isso, para que vocês fiquem todos na mesma página. Ele era um mestre da lei, questionando a Jesus, o que eu preciso fazer, Jesus, para entrar, para viver eternamente? Aí Jesus conta uma parábola onde um homem estava precisando, um sacerdote, que era alguém que parecia com o comportamento, com aquela posição daquele mestre da lei, não ajudou, o levita não ajudou, mas o seu inimigo, o inimigo do judeu, ele parou, ele compadeceu, ele cuidou das feridas, ele deu atenção, ele não parou porque alguém forçou, ele quis parar, ele parou para ajudar, ele parou porque aquele cara estava precisando. E no versículo 36 diz assim, Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Então Jesus está falando, qual dessas três figuras, então, foi aquele que amou o próximo? E o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. O cara não teve nem a audácia de dizer, o samaritano, ele falou, aquele que usou de mais misericórdia daquele homem. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Jesus estava falando para ele, quem amou o outro como a si mesmo, como é o texto que o Antigo Testamento diz? Ele fala, aquele que teve mais misericórdia. No nosso contexto e no nosso aprendizado foi o samaritano. Queridos, Jesus responde basicamente para ele, aprende com o samaritano, vá e faça o mesmo. Imagina que Jesus estava falando para ele assim, aprenda com o seu inimigo. Hoje a gente fala disso, e às vezes na nossa cabeça a gente fala, quem é nosso inimigo? O inimigo é aquela pessoa que passou a perna em mim, no meu trabalho, a gente já tem dificuldade de amar, às vezes, algumas pessoas que fazem esse tipo de mal e que são os nossos inimigos. Nós estamos falando aqui de uma questão forte, cultural, religiosa. Eles eram de fato inimigos. Quando Jesus estava falando para ele amar o seu próximo, ou amar o seu inimigo, ele estava basicamente falando para ele fazer algo que aquele mestre da lei não seria capaz de fazer. Ele fala assim, Senhor, você está falando que eu tenho que amar o meu inimigo para eu entrar na eternidade e eu viver para sempre? É como se eu não conseguisse fazer isso, eu não consigo amar do jeito que o Senhor está dizendo. Você entende que quando alguém pergunta assim, o que você precisa fazer? Eu falo assim, você precisa pular desse prédio até o outro que fica a 100 metros de altura, de distância, e pode ir voando se você quiser, como o pastor trouxe na semana passada. Não, mas isso eu não consigo fazer. Ótimo. A conclusão que eu quero que você chegue é essa mesmo. A conclusão que nós queremos que vocês cheguem é essa mesmo. Não tem nada que eu possa fazer. Aquele homem, ele era incapaz de tratar alguém como aquele samaritano tratou aquele judeu na parábola que Jesus contou. O que Jesus estava querendo dizer para ele é que existiu um homem que compadeceu, que quis ajudar, ele no coração desejou ajudar. E você consegue fazer isso? Ele não conseguiria fazer aquilo. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, de uma forma prática, nós poderíamos tirar alguns aprendizados que muitas vezes a gente já fez. Quando a gente fala sobre o bom samaritano. Aprender a amar o próximo, aprender a ajudar. Eu lembro de ter ouvido essa história muitas vezes no Kids. Que é você
Não adianta você assumir uma posição, ir para a igreja e você não ajudar as pessoas quando elas precisam. Tudo isso e é maravilhoso. E a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela gera em cada momento um aprendizado. Mas o que eu queria focar sobre uma aplicação prática dessa parábola que Jesus contou hoje é sobre, será que aquele homem que estava questionando Jesus, ele entendeu em qual posição, qual figura que ele assumia naquela história? Sabe, quando a gente vê, por exemplo, a história de Davi, que havia cometido pecado, e ele ficou escondendo, ele ficou tentando corrigir, e isso foi gerando uma bola de neve, um problema atrás de outro. Quando Natan chega para falar sobre ele, Natan conta uma história. E aí Davi, ele começa a se envolver naquela história que Natan estava dizendo, até que ele chega à conclusão: eu estou inserido nessa história. Uma das conclusões que nós queremos e que Jesus ele queria quando ele estava ensinando é que nós possamos nos enxergar dentro das histórias, dentro das parábolas, em qual momento, em qual figura, qual posição você está assumindo diante de uma história como essa, por exemplo. Será que aquele mestre da lei ele conseguiu entender qual era a posição que ele estava naquela história? Será que eu e você, quando nós ouvimos, eu queria trazer um pouco mais de clareza como é que nós podemos nos enxergar. Primeiro, o judeu que estava saindo de um lugar para o outro, ele estava no caminho, quando os ladrões o encontraram, bateram nele, espancaram, tiraram aquilo que ele tinha, a sua honra, a sua saúde. E olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se nós fôssemos atrelar em que parte dessa história nós estamos inseridos, eu diria, nós somos esse judeu que apanhou pelos ladrões e que estava numa condição deplorável. A palavra do Senhor diz aqui, nós lemos que nós estávamos praticamente aqui, esse homem estava praticamente morto. Paulo diz aos Efésios que nós estávamos mortos em suas transgressões e em pecados. Quem são os ladrões de hoje? Os ladrões é o pecado. O pecado ele faz o que com a gente? Ele nos machuca. O pecado ele traz vergonha. O pecado ele traz peso sobre a nossa vida. O pecado ele nos dá uma não condição de responder em alguns momentos. Se você não sai disso, você começa a entrar num buraco mais fundo, num abismo mais profundo, a ponto de você estar lá, machucado, ferido, ensanguentado, sem sequer poder pedir por ajuda. O pecado ele faz isso. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nós éramos inimigos dele. O Senhor Jesus, quando ele nos encontra, quando Jesus ele vem para nos buscar, quando Jesus ele vem para nos salvar, ele nos encontra e nos vê como inimigos do Pai, mas Jesus ainda assim não deixou de abrir mão da sua glória, não deixou de abrir mão do seu poder para ter um encontro com a gente, para ter um contato com a gente. Nós éramos esse judeu que estava no chão, quando nós enxergamos essa história, nós estávamos naquela condição, e no caminho quem passou? Passou o sacerdote, passou o levita, representando essa questão da religião, da lei, fazendo menção a isso. O que significa isso, querido? Significa que a lei, como nós aprendemos aqui, a lei ela não tem capacidade de transformar ninguém. A lei, ela só te dá uma informação, ela fala, e você chega à conclusão depois de lidar com ela. Eu não consigo obedecer do jeito que a lei fala, eu não consigo responder do jeito que a lei fala. Olha, quando a gente vê os discursos, os diálogos que Jesus teve com Nicodemos e que Jesus teve com esse mestre da lei de Lucas 10, nós estamos falando de alguém que, como o pastor disse também, por isso que eu falei que é uma continuação, de alguém que conhecia, de alguém que andava, de alguém que ouvia falar, né? De alguém que participava de uma reunião de líderes, de alguém que participava de um culto de domingo, de alguém que estava ali envolvido de certa forma, mas que ainda não tinha tido compreensão e revelação completa de todo o processo que hoje eu e você estamos tendo a oportunidade. Então a lei, a informação, ela não transforma ninguém.
Então é por isso que tem pessoas que podem estar vindo constantemente, pode estar vindo na igreja. Eu vou falar para você, não é isso só que vai te transformar. O que vai te transformar é porque aqui você tem a oportunidade de ter acesso a esse Jesus. É Ele que te transforma, é Ele que te cura, é Ele que te transforma, é Ele que te restaura. E aí nós continuamos aqui falando que esse homem, ele estava sem esperança, até que alguém chega até ele. Essa pessoa que chega até ele, a Bíblia diz aqui que é esse samaritano, que nós o chamamos de o bom samaritano, porque ele parou. Queridos, isso é um ponto chave da salvação. Jesus, quando ele nos encontra, ele para, a Bíblia diz que ele sara as nossas feridas, que ele cura as nossas doenças, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando nós olhamos para esse texto e essa parábola, esse samaritano que Jesus estava contando, ele representava aquilo que o próprio Jesus estava fazendo com a humanidade. O próprio Jesus, o próprio Salvador estava diante. Ele era o samaritano que o judeu poderia estar tendo contato, mas ele não reconheceu. Ele não identificou, ele não se enxergou naquela história. O que nós estamos fazendo aqui é ministrando, por quê? Porque quando você tiver contato e acesso a esse Cristo, a essa palavra, eu quero muito que você reconheça quem Ele é, reconheça quem é Jesus. Nós estamos ensinando e trazendo à luz a mensagem do Senhor para que você se encontre com Ele, você de fato reconheça, Ele é aquele que veio me salvar. A Bíblia diz que Jesus, Ele fez isso com a gente. A situação daquele judeu contado por Jesus nessa parábola, eu diria que era ruim, mas ela não era pior do que a minha e a sua condição. Enquanto nós não entendermos que nós estávamos condenados ao inferno, a essa destruição eterna, nós não vamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador para nos tirar desse destino. É por isso que nós falamos sobre isso constantemente. E aí, basicamente a pergunta do homem era: o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E a resposta que Jesus queria que ele entendesse é: não tem nada que você possa fazer. Aliás, você nem teria condições de fazer, mas existe um homem que você precisa encontrar. Não tem nada que nós possamos fazer. Jesus estava contando basicamente o processo da redenção naquela história do bom samaritano. Não tem nada. O cara estava assim: o que eu preciso fazer? E Jesus, eu quero que você chegue à seguinte conclusão: não tem nada que você possa fazer, mas existe um homem que você precisa encontrar. Na verdade, ele nos encontra. Nessa história, nessa parábola, o próprio samaritano vai ao encontro desse homem que estava necessitado. Ser salvo não é fazer algo. Ser salvo é crer que existe um homem que te encontra no meio do caminho. Ele que estava diante da salvação, esse homem, mestre da lei, ele estava diante da salvação, que era Jesus, mas ele não conseguiu enxergar. A gente vai continuar no texto, porque nós vamos ver a continuidade e a finalização dessa mensagem no momento que Jesus ele entra numa aldeia. E aqui eu vou continuar no versículo 38. Versículo 38, e aqui eu começo a caminhar para o final. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, o que conta aqui? Depois de Jesus ter tido aquele diálogo com aquele mestre da lei e contado a parábola, e hoje nós trazemos um pouco de clareza aqui, o que Jesus estava fazendo era uma menção do próprio plano, do que ele estava fazendo com a humanidade. A Bíblia diz que Jesus ele continuou andando até que ele entrou na aldeia, na casa de uma mulher chamada Marta, que o hospedou, e essa mulher tinha uma irmã chamada Maria. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria, ela se assenta aos pés do seu Senhor e ouve o seu ensino. E a Marta ficava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Se nós fôssemos fazer uma conexão e uma correlação da figura da parábola que Jesus estava contando com Marta e Maria, eu diria que Marta, ela continuava representando a figura daquele mestre da lei. Por quê, Marco? Porque a Marta, nesse contexto, ela estava preocupada em fazer algo.
fazer algo para honrar o seu Senhor, fazer algo para servir, fazer algo. Talvez a preocupação dela naquele momento ali era fazer um café, era fazer um almoço, era fazer algo, ao passo que aquele homem que questionou Jesus, ele estava falando assim: o que é que eu preciso fazer? O ponto dessa história, que nós podemos ver uma certa correlação, é de que da mesma forma que aquele cara estava dizendo, o que eu preciso fazer, quando Jesus entra na casa de Marta, Maria senta a seus pés, mas Marta fica preocupada em, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E talvez essa tenha sido uma das nossas grandes preocupações na nossa caminhada cristã. O que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer dentro da igreja? Queridos, essa não é uma mensagem para que você não faça. Isso não é para você fazer algo ou fazer outro. O que é uma mensagem para trazer uma questão de prioridade na nossa vida. No versículo seguinte diz assim: Jesus se aproximou e disse, o Senhor não se importa, Então se aproximou de Jesus, Marta se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Você vê que ela aqui, além de ela estar fazendo, inquieta de um lado para o outro, ela chega para Jesus e ela fala, o Senhor não se importa pelo fato de a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha aqui para fazer algo para o Senhor, enquanto ela aí senta e desfruta de você, desfruta da sua companhia, desfruta da sua presença. Fala para ela que ela venha me ajudar. Existe uma crise aqui de duas, eu poderia dizer, uma crise ligada a dois pontos importantes. O primeiro é a crise da comparação. Jesus, olha o que eu estou fazendo. Jesus, eu estou aqui, o Senhor chegou, eu estou aqui arrumando a casa, lavando a louça, você nem me avisou, né? Você nem me mandou uma mensagem para dizer que você viria. Eu estou tentando aqui arrumar as coisas, correndo de um lado para o outro, para preparar, para te deixar confortável. E ela está aqui e você não fala nada. É a crise da comparação, sabe? Quando parece que você faz mais do que os outros. Senhor, mas eu estou fazendo mais, olha o fulano lá. Ô pastor, vamos conversar, pastor. Tem alguns líderes lá que não estão ajudando, cara. Eles não estão fazendo do jeito que tinha que fazer. Você começa a entrar numa crise de comparação no trabalho, assim. Você começa a entrar nessa crise de falar assim, parece que eu estou fazendo muito mais do que os outros. Está errado, está desbalanceado isso. É a crise da comparação. Parece que o outro deveria estar fazendo também. Por que eu estou aqui e ela está lá? Outro ponto que nós poderíamos colocar como crise da ansiedade é quando a gente começa a chegar. Será que o que eu estou fazendo é suficiente? Parece que eu não estou dando conta. Parece que eu não estou sendo um líder suficiente. Eu não estou sendo um líder bom bastante. Parece que eu estou fazendo, mas não está sendo o suficiente. Eu não estou conseguindo amar todo mundo, eu não estou conseguindo discipular todo mundo, eu não estou conseguindo liderar todo mundo. É uma crise de ansiedade, de você sempre se sentir aquém daquilo que você deveria ou poderia estar fazendo. E aí você fica com aquela autocobrança, dizendo assim, eu poderia estar fazendo mais, eu deveria estar fazendo mais, o Senhor está aqui, mas a casa já deveria estar arrumada. É quando você, que é mãe, fala assim, a minha filha está assim, meu filho está assim, mas eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter cuidado diferente, e aí você começa a fazer essa autocobrança. Por quê? Porque é um pouco desse comportamento, quando você está focado em só naquilo que você precisa fazer, você ou começa a se comparar, ou você cai num engano de você se autocobrar excessivamente, a ponto de, parece que você pode fazer o que for necessário. Você nunca vai conseguir. Queridos, quando nós falamos aqui, e eu trago até isso para o Ministério de Louvor, por exemplo, para tomar como exemplo. Inclusive o Ministério de Louvor, já usei uma dica. Por exemplo, o Ministério de Louvor aqui, ele exerce um ministério, exerce um talento, um dom, uma habilidade. E o Ministério de Louvor, por exemplo, nós temos pessoas que cantam, temos pessoas que tocam, e pessoas que têm uma habilidade maravilhosa. E realmente, cada vez a gente tem visto isso, né? E glória a Deus por isso, pela excelência que tem sido colocado na nossa igreja, pessoas que têm se dedicado. Mas eu quero falar, queridos, se nós ficarmos preocupados naquilo que nós devemos fazer, olha, a pessoa pode cantar absurdamente bem, a pessoa pode tocar
absurdamente bem, pode fazer os melhores solos, pode fazer as melhores viradas, fazer. A Bíblia diz que existem os anjos que estão 24 horas contemplando a presença e o poder de Deus, e a resposta que eles fazem é adoração. Se você consegue subir 2 tons, os anjos conseguem subir 20 tons, eles têm condições de fazer muito melhor do que nós poderíamos fazer. O que eu estou dizendo é, se Jesus estivesse precisando de alguém fazendo algo por ele, ele está envolto de anjos que estão adorando constantemente, e não é com pouca habilidade, é com muita habilidade. E às vezes você está ali preocupado em fazer o seu melhor solo, em fazer a sua melhor canção, em fazer a sua melhor afinação, enquanto Jesus está dizendo assim, isso tudo é importante, isso tudo é legal você buscar excelência, mas isso não é o que de principal eu estou procurando. Ele fala assim, olha, você pode fazer, eu estou fazendo aqui, eu estou arrumando a casa. A Marta estava preocupada e inquieta, porque a casa estava bagunçada, porque a casa estava desorganizada, e ela estava, eu preciso fazer algo para Jesus. E aí Jesus responde no versículo 41, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que nós estamos vendo nesse texto? Jesus ele está trazendo para ela assim, olha, enquanto você está preocupada em fazer algo, inquieta, ele fala, você está preocupada com tanta coisa, você está preocupada com muitas coisas, e eu queria dizer, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tiradas. Queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma semelhança de Marta com esse homem que estava perguntando o que precisava fazer. E nós vemos uma semelhança entre aquele homem que estava no chão, quando foi encontrado por aquele samaritano, e Maria, quando encontra Jesus, e ela vai para o chão, para os pés de Jesus. Antes de nós nos levantarmos para servirmos, nós precisamos nos abaixarmos para ficar aos pés de Jesus. Antes de nós nos preocuparmos em ter que fazer algo, antes de nós preocuparmos em... Vamos aí que eu queria que a gente cantasse aquela canção da boa parte. Antes de nós nos preocuparmos em fazermos algo, nós precisamos, em nos levantarmos para fazer, nós precisamos nos abaixar para receber. Eu estava numa oração ontem para o Senhor, né? E eu, inclusive, enquanto estava meditando sobre esse tema e preparando essa mensagem, eu parei o que eu estava fazendo, eu parei o que eu estava montando, eu parei o que eu estava construindo, eu parei o que eu estava redigindo, para que eu pudesse desfrutar de algo que é a presença do Senhor Jesus. Aquele judeu, ele estava numa situação em que ele não tinha condições nem de sequer pedir ajuda. O samaritano foi a esperança que ele talvez nem mais esperava. Nós vemos Maria, quando se encontra com Jesus, ela reconhece e ela fala assim, é o quê? Eu vou sentar aqui, eu vou ficar aos pés dele, eu vou contemplar da tua presença. E aí Marta está assim, mas inquieta, querendo fazer algo, e aquele cara também estava para Jesus, o que eu preciso fazer, e Jesus ele fala para mim, ele fala para você hoje, só uma coisa é necessária. Existe uma escolha, e essa escolha é a boa parte, isso não nos é tirado. Eu queria dizer para você que você pode fazer tudo, você pode ser um fenômeno, você pode ser um fenômeno naquilo que você faz, seja no seu instrumento, seja na sua profissão, seja na sua capacidade de liderar. Não é isso que o Senhor está procurando. Eu queria dizer que nós poderíamos deixar de fazer todas essas coisas se necessário, para que nós pudéssemos fazer assim como Maria. Mas a casa está bagunçada, Marco, mas não tem, a louça está suja, mais o meu trabalho, mais o meu filho. O que o Senhor me chamou minha atenção ontem é para que assim, você pode estar cheio de demanda, meu filho, você pode estar cheio de preocupação, a boa parte é, pare tudo e se incline aos meus pés.
É aqui nesse lugar que eu vou te dar direção, é aqui neste lugar que eu vou te dar caminho, é aqui neste lugar que eu vou te nortear, é neste lugar que eu vou te guiar, é neste lugar que eu vou te transformar. Lute com as ferramentas corretas. Jesus estava dizendo assim: você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor pastor, você pode ter os melhores ensinamentos, você pode ter as melhores habilidades. A boa parte é aquela que Maria escolheu. A boa parte é de alguém que não tinha nada para oferecer para Jesus. Aquele judeu estava machucado, ele estava perdido em seus delitos, ele estava perdido em pecado, ele estava ensanguentado, ele não podia oferecer nada. Mas o samaritano, representado aqui Jesus, chega dele e ele se compadece da dor daquele homem. Jesus, ele não precisa de habilidade, Jesus precisa de disponibilidade. Queridos, ele não está em busca de pessoas que façam as melhores feitos, as melhores habilidades. Eu creio num Deus que coloca sobre mim e você mentes brilhantes, mentes de Cristo, e que vai nos fazer chegar longe, mas isso precisa ser consequência de uma vida inclinada aos pés de Jesus. O que Jesus falou para mim ontem é assim: ó, Marco, eu quero que você pare tudo. Você não vai ser um bom pai se você não tiver contato com a minha presença. Você não vai ser um bom profissional. Eu sei que tem preocupação, eu sei que tem demanda, mas Jesus falou para Marta: Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Marta, Marta, por que você está tão inquieta? Jesus, é porque o meu trabalho. Jesus, é porque a minha família. E Jesus estava dizendo assim: a boa parte é essa. A Maria não trocou, e eu não troco isso por nada. A mensagem do evangelho é essa: Senhor, mas eu não tenho nada para te oferecer. Se eu ficar aqui, o que eu vou te oferecer? Cara, o judeu estava ali, o homem estava caído. Nós estávamos caídos e mortos em nossas transgressões. Isso não limitou Jesus de se aproximar e de se compadecer de nós. A mensagem do evangelho que nós precisamos entender é que não tem nada que você possa fazer, mas existe um homem que você precisa encontrar. Quando nós estamos falando do acesso à palavra, Jesus, ele contou essa parábola para aquele mestre da lei. Ele não entendeu, ele não compreendeu. Hoje nós estamos trazendo o acesso à palavra. Eu estou aqui só como mensageiro da palavra do Senhor, e eu quero dizer para você: Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a vida. E estar diante dele e não reconhecê-lo é perder o maior tesouro. Quando nós cantamos essa canção, que nós encontramos o nosso tesouro, que nós encontramos o nosso bem mais precioso. Se você não está parando tudo para desfrutar, é porque há sinais de que talvez essa compreensão não esteja tão clara na sua vida. Isso, ele é confrontador para mim e para você, porque parece que os nossos argumentos são bons. Parece que as nossas preocupações, elas são reais. E elas são, gente. Mas a boa parte que escolhe é aquele que fala assim: Senhor, não é eu vou fazer isso ou aquilo. Marco, então não precisa ser um bom músico? Sim, você precisa ser um bom músico, mas primeiro você precisa ser um bom filho. Você precisa ser um bom músico, você precisa ser um bom profissional, mas primeiro você precisa escolher a boa parte. Não é isso ou aquilo, é isso primeiro do que aquilo. Quando nós falamos da boa parte, nós estamos falando: Senhor, antes de mais nada. Eu não sei você, mas quando a gente passa a semana tão corrida, e parece que todas as nossas ações são frutos da nossa própria força, do nosso próprio sustento, e Jesus chega ao final dela e fala assim: onde é que eu estive nisso tudo? Será que as suas ações de fato, elas de alguma forma reproduziram o caráter de Cristo? Porque nem comigo você falou, nem comigo você se acessou. A boa parte que entende é aquela pessoa que para tudo e fala assim: antes de ser qualquer coisa, eu preciso fazer como Maria. Eu preciso parar diante do Senhor. Eu preciso me munir, eu preciso adorar ao meu Deus, eu preciso honrar ao meu Senhor. Parece que a gente poderia fazer algo porque Ele precisa. Eu falei para isso, os anjos estão fazendo e adorando e exaltando o nome de Deus.
O que nós precisamos é responder como alguém que entendeu: esse é o meu tesouro, esse é o bem mais precioso. Eu vou para o meu trabalho, eu vou para a luta, eu vou para ser pai, eu vou para ser uma boa mãe, eu vou educar os meus filhos, mas eu vou fazer isso como resultado de alguém que está apaixonado pela sua presença. Quem é você diante dessa história? O mestre da lei esteve diante do rei do universo e ele não compreendeu. Maria esteve diante do rei do universo e ela reconheceu quem ele era. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e essa eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e para que eu possa meditar no seu templo. A oração do salmista foi: uma coisa eu peço ao Senhor, essa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para que eu possa contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa o quanto
dissestes. Aleluia, Jesus, essa é a boa parte, Senhor, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu Tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, nós queremos viver, Pai, como alguém que conheceu, que encontrou o tesouro e o bem mais precioso, Jesus. Senhor, eu peço para que o Senhor traga essa clareza, esse entendimento de que nós estávamos numa condição, Pai, que ninguém poderia resolver a nossa situação se não fosse o Senhor Jesus. E o Senhor fez isso, o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor nos amou, o Senhor curou as nossas feridas, o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor transformou a nossa história, o Senhor nos deu um novo caminho, o Senhor nos deu um novo destino, o Senhor nos deu uma nova história. Jesus, e nós olhamos para essa palavra, para essa verdade, Senhor, e nós queremos que diante do Senhor nós possamos nos reconhecer e nos enxergar da forma correta, como alguém que espera e que esperou, Pai amado, por Jesus, por esse Jesus que nos resgatou, que nos salvou, Pai amado, que agora nós vivemos sob esse Jesus, sobre a graça desse Jesus, sobre o sangue desse Jesus, ó Pai. Aquele homem pagou com moedas, com denários, que aquilo tinha valor, mas o Senhor pagou o preço, o Senhor Jesus, com o seu próprio sangue, e nós cremos dessa forma e nós vivemos como alguém que entende isso, Senhor, mas que isso não venha a ser simplesmente palavras soltas na nossa fala, que no nosso dia a dia nós possamos viver como alguém que prioriza a boa parte, que é o tempo contigo, é o momento de estar em tua presença, Senhor, que nós não venhamos querer fazer ou ser antes de nós estarmos nesse lugar, antes de nós contemplarmos, ó Pai amado, da tua beleza e da tua presença. Senhor, que o nosso coração esteja repleto de alegria ao estarmos diante do Senhor e depois irmos para o fazer, depois seguirmos, ó Pai amado, com aquilo que nós podemos e precisamos fazer, que é manifestar o Teu amor e representar o Teu Evangelho, mas que antes disso nós possamos ser aqueles que fecham as portas do quarto e se entregam verdadeiramente diante dos pés do Senhor Jesus. Senhor, eu oro, Pai amado, para que se existem aqui, Pai, pessoas que estão com esse entendimento agora um pouco mais aflorado, que elas possam responder e dizer: eu preciso de um Salvador. Existem pessoas que se aproximaram da luz, mas depois se afastaram, porque não queriam que as suas obras más fossem expostas, mas existiram algumas, e eu creio que nós somos essas pessoas, que ao chegarem diante da luz, entende que não há outra solução, senão Jesus na nossa vida, e que nós possamos responder, e o Senhor possa se tornar o Senhor dessas vidas, o Senhor dessa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Eu queria convidar alguns líderes aqui à frente. Nós queremos terminar esse momento orando por você e darmos a condição e a oportunidade de que você, se você que precisa de algo, você que entende e quer responder a essa mensagem, a essa palavra, que você possa procurar um de nós. Nós queremos interceder por você. Eu quero que você saia daqui com essa convicção de que não tem nada que você pudesse fazer, existe alguém que já fez, e esse alguém está te encontrando nesta noite, que você possa responder a esse Jesus, que você possa responder a essa salvação. Senhor, obrigado por este momento, nós estamos aqui dispostos, nós queremos servir essa comunidade, Senhor, nós queremos, ó Senhor Jesus, fazer, e queremos fazer o não antes de nós estarmos, ó Pai. Nós estamos aqui para que a comunidade compreenda essa graça, esse evangelho da graça, essa mensagem que traz transformação e redenção e salvação, Pai. Que em nome de Jesus, nós possamos viver como alguém que encontrou o tesouro, o nosso bem mais precioso. Em nome de Jesus, que o amor
amor, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Te oferecer por tudo que tu és.